Olá, queridos alunos, olá, internautas. Nessa aula, dando prosseguimento ao que nós discutimos anteriormente, ao nosso curso de filosofia, vamos falar um pouquinho, fazer uma introdução às questões que o existencialismo traz para a filosofia. Aquilo que o existencialismo traz para nós. Evidentemente, quando nós pensamos em existencialismo, vem à nossa mente o grande filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre. Aqui eu coloco para você algumas obras dele para você pensar: Náusea, um romance, obras filosóficas como O Ser e o Nada. O Existencialismo é um Humanismo, que é a obra que eu costumo recomendar para os meus alunos, para eles começarem a pensar esse tema, quem tiver interesse, evidentemente. E Dentro do Teatro, Entre Quatro Paredes, uma obra existencialista maravilhosa. O Sartre é um pensador fundamental para o século XX, chamado por muitos de um maître à penser. O que significa isso? A palavra sartriano, por muito tempo, foi sinônimo de livre pensador. O Sartre não apenas se limitou a escrever livros, mas também foi profundamente engajado nos movimentos de sua época. Até se dizia na época que qualquer coisa que acontecia na França, imediatamente iam perguntar: Sartre, o que você pensa disso? Uma referência, por isso o maître à penser, né? O que pensa Sartre sobre esse assunto? E bom, o que a filosofia existencialista de Sartre traz para nós? Pode contribuir aqui para o nosso curso de filosofia. As questões aqui que você está vendo são as questões que são colocadas para nós em vários momentos desse curso. O que é o homem? Qual a sua essência? O homem é naturalmente bom ou o homem é naturalmente mau? Qual o motivo de nossa existência? Quando nascemos, já nascemos com ideias inatas? Ou aprendemos tudo pelo sentido? Ou aprendemos tudo pela reflexão? O que a nossa consciência já possui ao nascermos? O que traz, como a natureza influencia no desenvolvimento das sociedades humanas? Sartre traz essa questão e responde da seguinte forma. Vejamos. Veja essa frase, começando por essa frase. O homem é um ser pelo qual o nada vem ao mundo. Então, Sartre traz a seguinte questão. Quando o homem nasce, quando o ser humano nasce como um nada. E aquilo que ele é, aquilo que ele virá a ser, é desenvolvido a partir da sua existência, da sua vida, da formação da sua consciência. A sua consciência de si mesmo é produzida ao longo da existência. Evidentemente, aí você lembra a frase mais famosa do Sartre, né? Vamos passar aqui para você ver. A existência precede a essência. Então, primeiro eu existo, depois a minha essência, o que eu sou, se forma. Não existe um plano para o que eu devo ser. Não existe um destino, quer dizer, a morte não governa a minha vida não existe em função do que acontecerá depois que ela acabe. Minha vida não existe em função de nada. A ideia de destino pressupõe que nós sejamos atores de um roteiro definido. Para a filosofia existencialista, isso não existe. Nós nascemos o nada e o que viremos a ser, o que iremos ser, depende da nossa existência. Não há roteiro, não há destino, não há um Deus ou uma natureza que imponha como devemos ser, como devemos agir. Não há uma ética pronta, não há uma ética enlatada, previamente colocada e a qual devemos simplesmente seguir. Então nós nascemos o nada, como o nada, e à nossa frente, pela nossa existência, se colocam uma multiplicidade, eu diria, infinita de coisas, de valores, de formas que podemos ser, do que podemos ser. Então perceba, você deve estar perguntando assim: poxa, professor, se nascemos como nada, sem propósito, se não há essência do ser humano, se não há finalidade para a nossa vida, se não há destino, o que nos resta? Professor, essa filosofia não é uma coisa meio triste, né? Porque eu nasço e não há nada e tudo pode acontecer? Muito pelo contrário. Se nascemos como um nada, o que nos resta? Qual é o nosso verdadeiro destino, vamos dizer assim? A liberdade. A liberdade é o que nos resta. A liberdade seria, se houvesse uma essência, eu diria que a essência é essa. A liberdade. Somos o nada, a multiplicidade infinita se impõe sobre a nossa frente e o que nos resta é a liberdade.
É o homem que constrói os significados de sua vida, as suas metas, os seus valores, as suas visões de mundo. O ser humano está condenado a ser livre. Então aqui o Sartre coloca um dos paradoxos da nossa existência. O ser humano está condenado a ser livre. Nós podemos construir os significados da vida, das metas, dos valores, das visões de mundo. O que é melhor para a vida, então? Veja só, a filosofia sartriana existencialista defende a liberdade e a autenticidade de cada ser humano como essenciais. Ao invés de consumir éticas enlatadas, devemos produzir os nossos próprios valores. Evidentemente que podemos concordar, gostar, nos apropriar de um valor já colocado, mas isso cabe a nós. E o Sartre vai pensar algumas coisas a mais. Vejamos, agora pense nisso que eu falei. Então, a nossa vida é uma construção, nós nascemos como nada e o que viremos a ser é uma construção da qual nós somos o agente. Entretanto, todos vocês sabem disso, a liberdade às vezes é meio difícil. A liberdade às vezes, como já foi dito em vídeos anteriores, consulte os vídeos sobre o romantismo alemão, a liberdade às vezes nos traz angústia. E muitas vezes, para nos livrarmos dessa angústia, ao invés de nós construirmos a nossa própria existência, o nosso próprio vir a ser, nós nos identificamos com uma forma pronta de comportamento e copiamos essa forma. Vou deixar mais claro para você, vou me usar como exemplo. Eu escolho ser professor. E ao invés de eu, na minha vida, no meu cotidiano, escolher que professor que eu quero ser, que professor que eu acho melhor eu ser, eu copio um outro professor, que se veste de um jeito, que fala de um jeito, que pensa de um jeito. Então, para o Sartre, isso seria uma atitude errada. Eu, ao invés de me construir, e é evidente que nessa minha construção eu posso me inspirar em outras pessoas, mas ao invés de eu me construir, eu copio. Isso vale para o professor, isso vale para o nosso dia a dia. Eu me usei como exemplo, mas pode pensar na questão ética. Ao invés de você construir uma ética que seja própria a você, você consome uma ética enlatada sem refletir sobre ela. Isso é o que o Sartre chama de má-fé. Má-fé, então, é a renúncia à própria liberdade. É você voluntariamente renunciar à sua liberdade de autoconstrução e assumir um papel pronto na sociedade. Ou muitas vezes você até culpa os fatores externos. Aí essa música que todos conhecem, do Raul Seixas, coloca isso, ela dialoga com o existencialismo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser a mudança, prefiro ser a transformação, prefiro mudar os meus pontos de vista do que assumir um e me tornar cego a partir dele. Escravizar a minha consciência dos meus próprios pontos de vista iniciais. Prender a minha consciência a correntes que seriam esses pontos de vista primeiros e impedi-los de mudança. Então isso seria má fé, e o Raul Seixas está dialogando com essa ideia. Aí vem uma questão, muitos viram o Sartre falando essas coisas e falaram, poxa Sartre, você é individualista, você só está pensando no indivíduo, as pessoas nascem em condições sociais determinadas, elas não escolhem as condições sociais que elas nascem. O Sartre disse, não, é claro, eu acho isso também. E aí é uma frase do Sartre que a gente pode colocar como resposta a essas objeções. Sartre disse, não importa o que fizeram conosco, importa o que fazemos com o que fizeram conosco. Como assim? O Sartre nunca negou que nós nascemos com problemas, com dificuldades que nós não escolhemos. O que o Sartre coloca é que devemos nos lembrar o quanto podemos transformar essa realidade que está pronta para a gente. Por isso que a filosofia do Sartre é revolucionária. Ele tinha essa perspectiva. Você assume o seu poder de transformação de você mesmo, de si mesmo e do mundo, por consequência. Muito bem. Aqui a peça do Sartre, coloquei algumas informações sobre elas, entre quatro paredes. A peça, vamos ler aqui para você ver. Nela tem 3 pessoas que não se conhecem, sendo 2 mulheres, a Inês e a Estelle, e um homem. Eles vão passar em um cômodo fechado, sem janelas, vão parar em um cômodo fechado, sem janelas, sem espelho e quase sem móveis. E essas pessoas, nesse cômodo fechado, terão que conviver uma com a outra por tempo indefinido.
E é nesse momento que o Sartre coloca aquela frase muito conhecida, o inferno são os outros. Nesse quarto não havia espelhos. Então a vaidosa Estelle precisava que as outras pessoas digam para ela como ela está, a sua aparência, e elas nada dizem, o que deixa ela muito mal, inclusive. Isso faz nos pensar da questão da má-fé. Se para eu ser o que eu sou, eu preciso que os outros digam. E a partir disso a gente pensa essa questão do que eu sou e da minha autoconstrução. Muito bem, eu coloquei o Sartre, isso aqui é o básico do Sartre, agora você vai ler os livros dele, mas há outros existencialistas. O Camus, por exemplo, muito famoso por esse maravilhoso livro, A Peste, na qual inclusive ele dialoga, trata da questão do nazismo de uma forma bem interessante. Mas, para você pensar o existencialismo a partir do Camus, eu coloco aqui o mito de Sísifo. Aqui um quadro sobre isso. O mito ele é muito famoso, eu vou resumi-lo para quem não conhece, da mitologia antiga. Ele conta a história de um cara que foi condenado a todo dia levar uma pedra até o topo de uma montanha. Quando chega a noite, essa pedra desce, cai, rola. O que ele faz no dia seguinte? Novamente leva a pedra para o topo da montanha e ela cai, e assim sucessivamente. Né? Evidentemente você fala, nossa, mas que trabalho terrível, que trabalho horrível, ele vai colocar a pedra lá sabendo que ela vai cair? Ora, mas a existência humana não seria a mesma coisa? Nós, o nosso cotidiano, não estaríamos também fazendo uma série de trabalhos, construindo uma série de coisas que, como dirão os cientistas, elas certamente irão sumir em algum momento. Né? Muito provavelmente elas irão acabar, irão sumir, irão desaparecer, irão esquecer dos nossos nomes e dos nossos feitos. A nossa vida não seria igualzinha à vida dele, a vida essa história da mitologia que eu contei, não seria uma alegoria do que acontece do que é a nossa própria existência? Pois é, e o Camus vai colocar, é preciso imaginá-lo feliz. É preciso entendermos isso e, apesar disso, fazermos como na mitologia, continuar levando as pedras para cima da montanha. E bom, a partir disso vão surgir, por exemplo, as vertentes ligadas ao movimento feminista dentro da filosofia. A Simone de Beauvoir, nessa magistral obra, O Segundo Sexo, para muitos a principal obra filosófica feminista, ou a mais influente, pelo menos, para os críticos, pelo menos é a mais influente, vai trazer essas questões para o movimento, para a questão de gênero, pensando justamente se o sexo é um dado biológico, o gênero ou a sexualização, do ponto de vista dos existencialistas, e aqui ela trabalha com essa ideia, vai ser uma construção também. E assim se coloca, segundo esse ponto de vista, a possibilidade da mulher reconstruir e dialogar com o seu gênero, com aquilo que ela é. E aí se impõe a liberdade sobre o feminino. A minha famosa frase da Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se. Não é só sobre o feminino, também pode pensar isso a respeito do gênero masculino ou da sexualização masculina. Então, evidentemente, ninguém nasce com aqueles padrões normalmente associados ao gênero feminino, eles são adquiridos socialmente através da convivência, segundo a filosofia existencialista. Muito bem, façamos agora então um panorama geral do que nós vimos nessa aula. Muito bem, então nessa aula nós fizemos um panorama geral, introdutório, sobre o que é a filosofia, o pensamento existencialista, que vai ver o ser humano, vai enxergar o ser humano como uma construção, a nossa humanização como uma construção social, relacional, individual. Evidentemente que isso implica, portanto, na liberdade do ser humano. Se somos uma construção, somos profundamente livres. E a má-fé negativa, na visão sartriana, seria a abdicação desta nossa liberdade. Vemos que isso se estende para vários campos e isso levanta aquele velho debate que você já tem visto nas aulas de filosofia. Existe uma natureza humana? Há coisas que nós trazemos já ao nascimento e que nós não conseguimos escapar? Para alguns há, para outros não há. Vale pensar, por exemplo, que o Sartre constrói muito da sua filosofia se contrapondo ao Freud. Ou melhor dizendo, ao que ele imaginava ser o Freud. Depois ele próprio muda de ideia, né? Há um filme sobre o Freud, muito famoso, e quem escreveu inicialmente o roteiro foi o Sartre.
Depois o Sartre ficou bravo porque fizeram muitos cortes, deixaram o filme muito diferente do que ele queria. De qualquer forma, há esse filme, e quando o Sartre faz esse filme, escreve esse filme, ele descobre um outro Freud e muda um pouco a sua ideia. Descobre um Freud mais inconstante, mais existencialista, digamos assim. Mas muito bem, colocamos esse debate, deixamos para você pensar. Espero que você tenha entendido e aproveitado. Um grande abraço, até a próxima.